Quero agradecer ao reverendo Paulo e, nesse agradecimento, a todo o corpo pastoral pelo convite, pela acolhida fraternal, fazer o registro da minha alegria, da minha gratidão em poder me dirigir a vocês nessa data tão especial, que é a celebração do aniversário desta igreja. Minha oração é para que Deus nos dirija, Deus fale ao nosso coração por meio da palavra, nesta celebração para a glória e louvor do nosso Deus. Convido você para que abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, segundo capítulo. Nós leremos do 6º versículo até o 16º, eu farei leitura. Eu estou lendo na Bíblia João Ferreira de Almeida, atualizada. Peço que você acompanhe atentamente na sua versão. 1 Coríntios, capítulo 2, do 6º versículo até o versículo 16. Convido você para ficar em pé para acompanhar esta leitura que eu farei. Assim está escrito na carta de Paulo aos Coríntios. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra lida novamente nesta celebração. Rogamos a iluminação do teu Espírito, a direção do teu Espírito para que esta palavra possa falar à tua igreja, e falando à tua igreja, a cada um dos seus membros, dando-lhes discernimento, orientação, mas sobretudo, vivificação no poder do Espírito que inspirou esta palavra e que agora a ilumina, para que ela seja aplicada a Deus, e sendo aplicada a cada vida, possa gerar vida abundante, que é a tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Você pode se assentar? A mensagem que eu quero compartilhar com você nesta manhã
ela nasce deste último versículo que lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, sintetizada nessa expressão: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar, para refletir e, quem sabe, estudar o significado dessa expressão? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Será que essa expressão do apóstolo Paulo, escrita num pergaminho enviado para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha suas lutas, os seus problemas, não diferente de nenhuma das igrejas nossas na atualidade, você já parou para pensar se essa expressão, nessa era em que só se fala em inteligência artificial, nesse tempo em que nós lemos a palavra de Deus na tela dos nossos celulares, será que essa expressão, nós temos a mente de Cristo, continua tendo para nós o mesmo significado que tinha para o apóstolo Paulo, que a endereçou para os irmãos que viviam na igreja de Corinto, que viviam na cidade de Corinto, que congregavam na igreja de Corinto? Será que esse é o significado para nós ainda? O que é que o apóstolo Paulo queria dizer com essa expressão? Nós, porém, temos a mente de Cristo, depois de fazer uma grande descrição da presença do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo na vida daqueles que são cristãos, daqueles que estão congregados na igreja. Antes de aprofundar essa expressão, mente de Cristo, eu queria chamar a sua atenção para uma distinção que nem sempre nós fazemos, mas que é importante nos nossos dias para a compreensão desse texto bíblico, que é a distinção entre cérebro e mente. Cérebro são os 86 bilhões de neurônios que você tem no seu crânio, na sua caixa encefálica, que são responsáveis por inúmeras sinapses, por aquilo que está acontecendo entre nós agora em que eu estou me dirigindo a vocês, vocês me veem, me ouvem e estão fazendo uma série de conexões para interpretar aquilo que eu estou dizendo para vocês. O cérebro é a base material, uma base bioquímica, uma base que, se privada de oxigênio por alguns minutos, desfalece. Essa é a base material. Mas dessa base material, que é o cérebro, emerge a mente, que é diferente do cérebro, que emerge do cérebro, mas não é igual ao cérebro, que depende do cérebro, mas que vai além do cérebro. A mente é responsável pelo nosso senso de identidade, por exemplo. É pela mente que nós construímos quem nós somos, mantemos uma noção de história, de biografia. Mas a mente também é responsável pelas experiências de satisfação, de significado. E hoje nós falamos muito do adoecimento mental. É sobretudo nesse lugar que tem uma localização material de início, mas que transcende a sua base material, que é a mente, que nós falamos dos adoecimentos contemporâneos, como a depressão, a ansiedade e tantos outros males que têm acometido a população, não só no Brasil, mas num plano mundial. Então, a mente é esse fluxo de experiências que nós reunimos, inclusive a nossa experiência cristã, a nossa experiência religiosa, que é responsável por grande parte daquilo que nós somos, daquilo que é a nossa identidade. Mais um passo. O problema, meus irmãos, é que a mente, em geral, não vai nada bem. E a mente das pessoas cristãs também não vai nada bem. Nesse sentido, há uma espécie de democracia. Não importa se a pessoa é cristã ou não é cristã, todos, no tempo que nós vivemos, têm sofrido, têm padecido com diversos tipos de adoecimento nesse campo
que nós chamamos de mente. Mentes exaustas, mentes cansadas, é o melhor retrato desse tempo que nós estamos vivendo. E essa exaustão, ela é democrática. Eu vejo aqui alguns que já estão na chamada melhor idade, vejo outros jovens, e esse sentimento de cansaço, de exaustão, é democrático porque alcança a mente daqueles que já viveram mais décadas, que são mais experientes, aqueles que estão na meia-idade, aqueles que estão no início da juventude, os adolescentes e, pasmem, chega inclusive às crianças, que já vivem esse sentimento de exaustão, esse sentimento de cansaço nos nossos dias. Portanto, é algo democrático e a exaustão alcança todas as pessoas. Mas o que é que eu estou chamando de exaustão nessa manhã? A exaustão tem a ver com um sentimento, uma sensação de travamento. Você sabe aquela experiência que você pega férias, tira férias, sai de férias, viaja, volta e continua se sentindo cansado? Ou você chega num final de semana ou num feriado prolongado, como nós tivemos nessa semana, e você imagina, finalmente eu vou descansar, finalmente eu vou refazer as minhas forças para retomar a batalha, para retomar os compromissos, as lutas que são naturais da vida. E aí você volta e continua se sentindo cansado. Você para, mas você não consegue descansar. E você vai tendo a sua vida sendo consumida por um sentimento avassalador de que você não está conseguindo descansar, mas você está agitado, e você não consegue avançar na direção dos objetivos, das entregas que você precisa realizar. Faz sentido isso para você? Essa sensação de que nós estamos vivendo num travamento, que nós não paramos, quando paramos não conseguimos desligar, e quando nós precisamos de foco, quando nós precisamos de atenção, a gente não consegue ter isso também. Mentes exaustas, mentes cansadas, é isso que nós vivemos hoje. Uma sensação de que você não consegue se desligar dos seus pensamentos, que você não consegue parar e refazer as suas forças. Mas se isso é uma marca do nosso tempo, como é que nós chegamos nisso? Como é que nós viemos parar nesse momento do ano de 2025? Bom, a história é longa, não dá para retomar aqui, e não é uma aula de sociologia, por isso eu não vou falar da Revolução Industrial, mas tem a ver com as máquinas. Desde que nós começamos a aperfeiçoar as máquinas, e veio a máquina a vapor, né, depois o carvão, a eletricidade, toda essa revolução de aceleração, de mais produção, de mais produtividade, nós acabamos nos esquecendo de uma coisa básica. Nós somos seres biológicos. Nós precisamos de sono, nós precisamos de pausas, nós precisamos de alimentação, de refeições, e não só alimentação no sentido de jogar alguma coisa para dentro do nosso organismo, mas daquilo que constitui a alimentação, o rito, a festa, a pausa, que também é parte da alimentação do nosso espírito, e nós nos esquecemos disso na nossa vida e achamos que nós podemos acelerar como aceleram as máquinas. Só que o problema é que humanos não são como máquinas. A máquina, quando quebra, você conserta, se não dá conserto, você troca. Agora, gente não é assim. Gente, quando entra nesse travamento, seja o burnout, a depressão, a ansiedade, o pânico, nem sempre volta do mesmo jeito, e não deve, ou não deveria ser substituída. As pessoas não deveriam ser substituídas na sua singularidade. Então, vocês querem um exemplo dessa aceleração? Um exemplo cultural bem recente?
o recurso que foi inaugurado pelo WhatsApp de aceleração. Você recebe um áudio e tem aquela mágica, né? Vocês estão sorrindo porque já usaram, né? Ou usam. Tem aquela mágica que você acelera, né? Qual o problema dessa aceleração? A fala humana, ela é constituída de ritmo, de entonação, de pausa. Quando você acelera, você perde um conteúdo da comunicação que é valiosíssimo. Mas a gente não tem tempo para nada. Outro dia uma pessoa me disse que só consegue assistir vídeos na velocidade dobrada. Então você imagina o que é esta mensagem, como eu estou falando com vocês, e o que é ela ouvida na internet, em que a pessoa acelera. Se perde a comunicação. Mas esse é o tempo que nós vivemos, que nós achamos que nós precisamos acelerar cada vez mais. E essa avalanche, ela não é só externa, ela é interna. E nós vamos ficando acelerados internamente. E o pensar que é uma bênção, né, o pensar que possibilitou a nossa sobrevivência nesse planeta, ele vai ficando cada vez mais acelerado e acaba chegando naquilo que eu estou chamando, no meu livro, de intoxicação pensamentosa, que é uma brincadeira com um neologismo com a intoxicação medicamentosa. Remédio é importante, remédio receitado pelo profissional de saúde, na dosagem certa para a pessoa certa, pode contribuir para o reequilíbrio da saúde, mas o remédio errado, né, na dosagem errada, ele pode adoecer e pode levar até a consequências mais graves, como o óbito. Pensar é uma bênção, mas pensar de modo desacelerado, de modo acelerado, né, de modo descontrolado, leva à intoxicação pensamentosa. E isso é acelerado hoje, por exemplo, com as redes sociais. Sabe aquilo que você recebe e é cobrado de uma reação, que você precisa se posicionar, às vezes não é cobrado, mas nem sempre o estado de espírito de quem compartilha a mensagem está no estado de espírito sincronizado com o estado de espírito de quem a recebe. Você já deve ter vivido isso em grupos de família, por exemplo, os conflitos, as brigas, os desentendimentos que surgem. Nós recebemos uma avalanche de informações que nós não damos conta de processar, muito menos falar em discernimento do Espírito Santo para responder a palavra ponderada, a palavra que precisa ser respondida no momento correto, no momento adequado. Mas há também a intoxicação pelo excesso de preocupação com o futuro, sobretudo na forma da ansiedade. Gente, hoje 1/3 da população tem relatado problemas com ansiedade, dificuldades para dormir, dificuldades com alimentação, desentendimentos, porque se você está ansioso, você não tem paciência para escutar, você acha que já sabe, você já responde a outra pessoa de modo atravessado. Ou a intoxicação pelo excesso de passado, ficar ruminando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse feito essa ou aquela escolha, a minha vida iria nesta ou naquela direção. Mas eu não quero que você fique pensando e achando que a tecnologia é a culpada da nossa condição de intoxicação mental hoje. Não se trata apenas de tecnologia. Há no mundo do trabalho uma aceleração. Você que está no mercado de trabalho sabe disso, você é cobrado a entregar cada vez mais, recebendo menos condições para fazer esse trabalho. É o trabalho que você precisa realizar. E essa aceleração, essa exaustão, ela é democrática. Ela alcança todos os setores da sociedade hoje. Ontem foi celebrado o Dia Internacional da Mulher e eu vejo aqui na congregação algumas mulheres, vocês estão no topo, né, ocupam o primeiro lugar das pessoas mais exaustas, mais cansadas no nosso tempo. Sendo mulher, sendo mãe, então, e se for professora, então, aí muito mais. Né, o topo,
o ranking das pessoas mais exaustas, mas também estão os profissionais da saúde, estão nesse ranking as pessoas que militam na área social, que tentam fazer do mundo um lugar mais justo, um lugar melhor. Também os religiosos, não é? Os pastores, cobrados por uma performance, por sempre estarem à disposição, por ostentarem um tipo de comportamento, de conduta que não possa ser criticado, e as pessoas vão ficando cada vez mais exaustas, nós estamos cada vez mais exaustos. E você quer os sintomas dessa exaustão? Uma irritabilidade à flor da pele, uma impaciência, dificuldades de concentração, insônia, distúrbios relacionados à alimentação, uma sensação de solidão, porque é importante anotar isso: solidão não vem de estar sozinho, solidão vem de se sentir sozinho. É possível estar cercado de pessoas, mas ainda assim solitário, sozinho, porque não há intimidade, não há cumplicidade. E nós mergulhamos cada vez mais nesse estado de solidão. E muitas pessoas, por conta disso, acabam enveredando para o uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, para tentar, de algum jeito, anestesiar esse sentimento de exaustão. Bom, esse é um retrato introdutório do que nós vivemos. Mas nós somos igreja. O apóstolo Paulo terminou este capítulo que nós lemos dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo ressalta que nós não recebemos o espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus perscruta as nossas profundezas para que haja conhecimento de quem nós somos, em que estado nós vivemos. Por isso, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para viver com o Espírito de Deus e sob a orientação do Espírito de Deus, e não no piloto automático, e não vivendo segundo o espírito deste mundo que eu acabei de descrever para você. Eu tenho convicção que o Espírito de Deus veio nos trazer discernimento sobre como Deus quer que nós vivamos. E a vida que Deus preparou para você, a vida que Jesus proclamou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não é essa vida de exaustão, não é essa vida com os nervos à flor da pele, não é essa vida de esgotamento, não é essa vida no piloto automático, é uma vida com conhecimento de si, com conhecimento de Deus, uma vida verdadeiramente abundante. Eu gosto muito da expressão que o apóstolo Paulo usa na carta aos Colossenses, quando ele fala a respeito de Cristo, e ele diz que em Cristo estão os tesouros da sabedoria. Sabedoria para viver. Sabedoria que é diferente de mera informação religiosa. Eu tenho insistido muito no meu ministério que ter informações sobre Cristo na mente, ter Cristo na mente é diferente de ter a mente de Cristo. Você pode ter muitas informações religiosas a respeito de Cristo, mas você pode não estar vivendo segundo o Espírito de Cristo. Uma coisa é receber essas informações, e pessoas recebem informações religiosas e fazem coisas horríveis com essas informações religiosas, inclusive em nome de Cristo. Outra é ter o Espírito de Cristo. Outra coisa é ser moldado pelo Espírito de Cristo. Outra coisa é deixar o Espírito de Cristo moldar a nossa vida comunitária, os nossos relacionamentos. Essa é outra perspectiva e é sobre isso que eu quero falar com você. O apóstolo Paulo diz, num dos textos mais bonitos, na minha opinião,
das Escrituras, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um texto belíssimo, inspirado no profeta Isaías. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não sei se os reverendos aqui já citaram esse texto em funerais. Eu já o fiz algumas vezes. No momento de despedida, buscando o consolo, o conforto de Deus. Já lembrei esse texto aplicando-o ao passamento de irmãos queridos, crendo que aquilo que eles veem, aquilo que eles ouvem, aquilo que eles conhecem no céu é muito superior ao que eles experimentaram aqui. Fiz isso por muitos anos. Porém, a melhor compreensão desse texto não aponta nessa direção. Numa liberdade interpretativa, podemos até utilizá-lo, ampliá-lo nesse sentido. Porém, quando nós lemos atentamente esse texto, ele não está falando da vida pós-morte, de uma vida que você só conhecerá, que é rica, que é abundante, mas que você só conhecerá quando fechar os olhos para esta vida. Não. O versículo de número 10 assim diz: depois de falar dessa vida, daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, o apóstolo Paulo assim diz no 10º versículo: mas Deus no-lo revelou pelo Espírito. Parece o ex-presidente Michel Temer falando, Deus no-lo revelou. Nós diríamos, mas Deus mostrou. Deus fez com que nós conhecêssemos aquilo que Ele tem preparado para nós que o amamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas Deus mostrou. Deus tem mostrado por meio do Espírito Santo a vida que Ele preparou para você. E não tem nada a ver com essa vida de intoxicação, com essa vida de esgotamento, com essa vida em que você fica correndo de um lado para o outro com uma sensação de que as coisas realmente importantes não estão sendo feitas e que você está sendo consumido pelas coisas urgentes e não importantes da vida. O Espírito Santo de Deus veio para nos mostrar uma outra vida, uma vida com beleza, uma vida com pausas, uma vida com abundância, uma vida com uma riqueza que não se resume à riqueza material, mas com uma riqueza de sentido, com uma riqueza de plenitude. Sabe aquela sensação quando você vê, por exemplo, um pôr do sol, um instante, e que você não consegue traduzir em palavras, mas você tem a experiência de que aquele momento valeu a pena viver para estar naquela hora. Ou quando você tem uma conversa com o seu filho, com a sua filha, e que é uma conversa de coração para coração, e você diz, que bom que eu vivi isso, valeu a pena estar aqui para viver isso. O Espírito Santo traz discernimento do que importa na nossa vida, e não daquilo que é urgente. É esse discernimento que a gente tem quando a obra do Espírito Santo é feita na nossa vida. Mas eu não quero que você fique com a impressão que essa passagem de uma mente exausta para a mente de Cristo, de uma mente intoxicada para a vida abundante, é um evangelho da prosperidade, no sentido que você não terá mais lutas, você não terá mais enfermidades, você não terá mais desafios. Não. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As provações são da vida. Quem disser algo diferente está pregando outro evangelho. Porém, ter a mente de Cristo não significa que você não enfrentará problemas, mas você enfrentará esses problemas na força do Espírito.
Ter a mente de Cristo não significa ver aquilo que os outros não veem, mas ver as mesmas realidades com outros olhos. É isso que significa, dentre muitas coisas, ter a mente de Cristo. Mas, sobretudo, meus irmãos e irmãs, ter outra atitude. Ter outra atitude diante da vida e dos desafios da vida. Aprender com Cristo. Dallas Willard, um filósofo cristão falecido há pouco mais de uma década, ele tem um livro chamado A Conspiração Divina, em que ele estuda o Sermão da Montanha, e a certa altura desse livro ele diz mais ou menos assim, constatando com tristeza que os cristãos na atualidade estão dispostos a aprender com qualquer pessoa a respeito da vida, menos com Jesus. Menos com Jesus. É como se o ensino de Jesus fosse muito bonito, mas não se aplicasse à nossa vida. E ele faz essa constatação com a qual eu concordo. E eu tenho buscado, no meu ministério, olhar para os princípios que nós encontramos em Cristo, na pessoa de Cristo. E um princípio que eu quero compartilhar com você, que chama muito a minha atenção, e que é um princípio fundamental do que o apóstolo Paulo chama de mente de Cristo, é que Jesus estava presente no presente. Jesus fazia uma coisa por vez. Você nunca encontrará nas narrativas do Evangelho, por exemplo, Jesus apressado. Você não vai encontrar Jesus afobado. Jesus fazia uma coisa por vez. Ele estava presente no presente. E esse é um princípio que eu busco desenvolver, principalmente na meditação cristã. Nós não percebemos, mas quando nós estamos ausentes, não estamos presentes naquilo que nós estamos fazendo, há um gasto de energia gigantesco, uma sensação de exaustão muito grande. Mas quando nós mergulhamos naquilo que nós de fato estamos fazendo, há gasto de energia, mas há reposição também do nosso vigor, da nossa energia. Uma das coisas mais comuns nos nossos dias é esse estado de presença física e ausência mental. Por exemplo, vocês estão aqui me vendo, me ouvindo, mas é possível que você esteja pensando no almoço, né? No que você vai fazer depois, ou quem sabe já na segunda-feira. Essa é a coisa mais comum, essa desconexão entre corpo e mente, que cobra um alto preço da nossa vida. É cada vez mais frequente que as pessoas tomem o telefone celular e tomem o celular para, por exemplo, responder uma mensagem, olhar o WhatsApp, e aí você abre e algum outro aplicativo brilha e você começa a mexer naquele aplicativo, muda para outro, e de repente você se pergunta, o que mesmo que eu ia fazer? Acontece, né? Às vezes vai abrir para fazer um pagamento do banco e se esquece do que estava fazendo. Ou, às vezes se levanta em casa, vai fazer alguma coisa num cômodo da casa, buscar alguma coisa, chega lá, por exemplo, na despensa, põe a mão na cabeça. O que mesmo que eu estava procurando? Isso é cada vez mais comum, a gente acha natural, mas é porque nós estamos desconectados, corpo e mente, principalmente do momento presente. Alguns exemplos de Jesus para ilustrar isso. Não vou ler os textos, são cenas bem conhecidas da vida de Jesus. Uma grande multidão se juntou no Mar da Galileia para ouvir Jesus. Por uma questão de acústica, Jesus foi até um barco e passou a ensinar a multidão. Depois de terminar de ensiná-los, Jesus disse para os discípulos, vamos para o leste. E eles navegaram pelo mar da Galileia, e veio uma grande tempestade sobre eles.
E diz o Evangelho que Jesus fazia o quê? Dormia sobre um travesseiro na popa do barco. E eles acordaram Jesus, ele acalmou a tempestade. Agora eu pergunto para você, quem é que consegue dormir num barco no meio de uma tempestade, se a pessoa não estiver presente no que ela está fazendo? Quando Jesus dormia, ele dormia para valer. Hoje em dia existe uma indústria do sono, que vende travesseiros caríssimos, colchões de não sei quantos R$1.000, este ou aquele recurso para as pessoas dormirem, as pessoas não conseguem dormir. Segunda cena da vida de Jesus. Jesus está cercado por uma grande multidão, apertado por todos os lados, parece que ele estava como se estivesse no metrô em São Paulo, às 6 horas da tarde, espremido. E aí Jesus se volta para os discípulos e diz: quem me tocou? Talvez Pedro até irritado, mas o Evangelho diz que Pedro respondeu: Senhor, nós estamos aqui apertados por todos os lados e o Senhor pergunta: quem tocou? Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Ora, Jesus estava recebendo esbarrões por todos os lados, mas ele sabia que aquele toque da mulher que sofria de hemorragia era diferente. Como isso é possível sem estar presente no seu próprio corpo? Ouço relatos de pessoas que dizem: aparece um machucado no braço, na mão, na perna. Nem vi como eu me machuquei, porque você não está presente no seu corpo. Você está no futuro, você está no passado, mas não está presente no seu corpo. Jesus, último exemplo, está em Betânia, na casa de Simão, 2 dias para Páscoa, para sua prisão, para sua tortura, e uma mulher vai e derrama sobre a cabeça de Jesus nardo puro. Começa uma discussão sobre o que se fazer com aquele recurso, e Jesus para aquela discussão e diz: ela fez o que pôde, e diz que a casa ficou cheia com o perfume. Quem de nós, sabendo que estava para ser preso, que seria torturado, que seria crucificado, teria atenção, prestaria atenção, melhor dizendo, naquele gesto singelo, perceberia o perfume prestes a ser preso? Jesus estava presente naquele jantar, e no jantar ele estava presente naquela oferenda que a mulher trouxe para ele. Não vou me estender mais, irmãos. Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Observai, olhai os lírios. Ter a mente de Cristo, resumidamente, significa estar aqui e agora, fazendo uma coisa de cada vez. A igreja tem esse chamado. Às vezes eu, no metrô, olhando as pessoas mergulhadas nas telas de celulares, a agressividade, eu tenho a impressão que nós estamos à beira de um colapso. Um colapso que é coletivo. Quando você tem 1/3 da população dizendo que tem ansiedade, quando você tem outro tanto com depressão, com pânico, com burnout, nós estamos perto de um colapso coletivo. E a igreja tem um chamado muito especial. A igreja tem um chamado muito especial nesse deserto que nós vivemos, de ser o lugar onde a mente de Cristo é cultivada. Infelizmente, muita gente tem a mente do diabo, e tem a mente do diabo em nome da religião, pregando ódio, ensinando discriminação, divisão, mas a igreja foi chamada a ter a mente de Cristo. Isso começa
por uma coisa simples, voltando para o presente, para o aqui e o agora, e sendo um lugar de descanso num mundo que está sendo soterrado debaixo do cansaço. Termino lembrando do convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus prossegue dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está se sentindo exausta? Você está se sentindo exausto? Sabe o telefone celular, quando a bateria vai ficando arriada, você carrega e daqui a pouco já tem que dar outra carga, e você anda com o carregador? Muitos de nós passamos a viver dessa forma, num cansaço permanente. O convite de Jesus é para você, para ir até Ele, e quem sabe assentar-se aos pés dele, como Marta, ou como os discípulos que estavam exaustos depois da ressurreição, lançando as redes no Tiberíades, e Jesus aparece ressurreto na praia e diz: vocês apanharam alguma coisa? E eles dizem: não. E ele diz: lançai as redes do lado direito, e elas se enchem conforme o relato, e eles se assentam na praia para aquela refeição preparada por Jesus. Hoje é a mesa do Senhor. Venha para essa refeição de renovação, de encontro com Jesus, e não aceite Jesus como uma informação religiosa, mas como o amigo da sua alma, aquele que veio para o seu coração como o Espírito de Deus, para que você não viva como vive o mundo, mas viva a vida como discípula, aprendiz de Jesus Cristo. É esse o convite. Eu não sei o que Deus tem preparado para a sua vida, para você, mas eu sei que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem feito, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é uma vida bonita, é uma vida abundante, é uma vida que glorifica a Deus em todos os momentos, em todas as lutas. É esta vida que Deus preparou para nós. Que esta igreja, neste lugar, neste ano e por todos os anos, seja um lugar onde a mente de Cristo é cultivada e é vivida. Deus os abençoe, Deus os guarde sempre. Amém.